Conspiração. A história da moeda fiduciária está frequentemente entrelaçada com teorias da conspiração e críticas econômicas, principalmente por aqueles que veem o sistema financeiro global como manipulativo ou injusto. Essas teorias envolvem o papel dos bancos centrais, a criação de dinheiro sem respaldo tangível, como o ouro, e os impactos disso na economia mundial. Vamos explorar um pouco mais sobre a história da moeda fiduciária e as conspirações relacionadas a ela. A moeda fiduciária começou a ser usada como uma forma de substituir o sistema de trocas e moedas metálicas, como o ouro e a prata, para facilitar transações comerciais. Ao contrário das moedas metálicas, o valor da moeda fiduciária não é garantido por um bem tangível, mas sim pela confiança de que o governo ou a autoridade que a emite manterá seu valor. A moeda fiduciária moderna é uma invenção que evoluiu ao longo do tempo, a partir de práticas como as notas de papel moeda usadas na China medieval. O conceito de moeda fiduciária surgiu na China, por volta do século VII, durante a dinastia Tang. O imperador da época começou a emitir notas de papel como uma forma de substituir moedas metálicas, criando um sistema monetário mais eficiente. Essas notas de papel eram garantidas pela autoridade do governo e não tinham valor intrínseco. Esse modelo foi rapidamente adotado em outras partes do mundo, especialmente no Oriente. Com o passar dos séculos, a moeda fiduciária foi gradualmente adotada por países da Europa e das Américas. O Banco da Inglaterra, fundado em 1694, foi um dos primeiros bancos centrais a começar a emitir notas fiduciárias, de forma mais organizada. O sistema bancário europeu e os sistemas monetários em todo o mundo começaram a funcionar com base na ideia de que os governos, ou bancos centrais, garantiriam o valor da moeda, mesmo que ela não fosse lastreada por metais preciosos. A maior transformação no sistema de moeda fiduciária aconteceu em 1971, quando os Estados Unidos, sob o presidente Richard Nixon, abandonaram o padrão ouro. Antes disso, o dólar americano e muitas outras moedas era vinculado ao ouro. Isso significava que os governos poderiam emitir moeda apenas se tivessem reservas de ouro suficientes para respaldar sua emissão. O abandono do padrão ouro permitiu que os governos passassem a emitir moeda sem qualquer respaldo físico, o que marcou o início da plena adoção da moeda fiduciária. Esse abandono do padrão ouro é um ponto crucial para muitas teorias da conspiração, pois com a moeda fiduciária, o governo tem controle total sobre a emissão de dinheiro, o que, segundo alguns críticos, pode ser manipulado para beneficiar uma pequena elite. Com a ascensão do sistema de moeda fiduciária e a remoção de padrões como o ouro, surgiram diversas teorias da conspiração sobre como o sistema financeiro global é manipulado por elites econômicas ou financeiras. Essas teorias geralmente afirmam que os governos e os bancos centrais controlam a economia de forma injusta e muitas vezes prejudicial para a população em geral. Vamos ver algumas das principais. Muitas teorias da conspiração alegam que um grupo de elites financeiras, compostas por grandes banqueiros, famílias poderosas e instituições internacionais, manipula o sistema monetário mundial através de bancos centrais. Os críticos acreditam que esses bancos centrais, como o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu ou o Banco do Japão, têm o poder de emitir moeda e controlar as taxas de juros, criando ciclos de inflação
e deflação de acordo com seus interesses. Outra teoria popular é a ideia de que elites financeiras globais, como o Fórum Econômico Mundial, ou organizações internacionais como o FMI, Fundo Monetário Internacional, estão planejando a criação de uma moeda global única para substituir as moedas nacionais, como o dólar ou o euro. Esse conceito de uma moeda única mundial é visto por teóricos da conspiração como um meio de centralizar ainda mais o controle econômico e financeiro nas mãos de poucas entidades poderosas. A agenda globalista. Alguns defensores dessa teoria afirmam que a desvalorização das moedas fiduciárias nacionais, através da inflação e manipulação da política monetária, e o desenvolvimento de criptomoedas ou sistemas de pagamento digitais podem ser parte de um movimento orquestrado para introduzir uma moeda global sob o controle de uma única entidade, como o FMI ou um Banco Central Global, com o objetivo de criar uma nova ordem financeira mundial. Uma das críticas mais recorrentes ao sistema fiduciário é a maneira como ele permite a criação de dinheiro do nada. Com a capacidade de imprimir moedas sem respaldo físico, os governos e bancos centrais podem emitir grandes quantidades de dinheiro, o que muitos acreditam ser um processo manipulado que resulta em crises econômicas. Ciclos econômicos manipulados. A teoria sugere que os ciclos de expansão e recessão podem ser intencionalmente manipulados pelos bancos centrais, criando uma constante crise financeira. Em vez de um sistema econômico livre e justo, esses críticos acreditam que o sistema fiduciário é projetado para manter a população endividada e controlada. A crise de 2008, por exemplo, é vista por alguns como uma manipulação feita para beneficiar grandes bancos, que receberam socorros financeiros, enquanto as pessoas comuns sofreram as consequências. A dívida pública gerada pela emissão de moeda fiduciária também é um ponto de crítica. Quando os governos emitem moeda fiduciária sem respaldo físico, o valor da moeda pode ser diluído, o que pode levar à perda de poder aquisitivo da população. As teorias conspiratórias afirmam que esse processo é uma forma disfarçada de transferir riqueza das classes mais baixas para as elites financeiras, que se beneficiam com o pagamento de juros sobre a dívida pública. Manipulação das dívidas nacionais. Ao contrário do que se pensa, a dívida pública não é apenas uma questão de empréstimos governamentais, mas uma maneira de manipular a economia através da emissão de moeda. As pessoas que mais sofrem com isso são aquelas que possuem pouca ou nenhuma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda. Alguns teóricos afirmam que crises econômicas e financeiras, como a crise de 2008 ou até a crise da dívida da zona do euro, são orquestradas ou, pelo menos, exploradas pelas elites financeiras para consolidar ainda mais seu poder. O raciocínio é que as grandes instituições financeiras e governos usam crises para forçar a adoção de políticas que beneficiem as grandes corporações e bancos, enquanto as classes médias e baixas são forçadas a pagar os custos da crise por meio de austeridade, impostos elevados e cortes nos direitos sociais. A história da moeda fiduciária e as teorias da conspiração que a cercam são complexas e multifacetadas. Enquanto alguns veem o sistema como uma evolução necessária para facilitar o comércio e a economia global, outros acreditam que ele é uma ferramenta de manipulação e controle. Independentemente da perspectiva,
É claro que a moeda fiduciária desempenha um papel crucial na economia moderna e continuará a ser um tema de debate e análise.